Vamos só aguardar um minutinho, chegar mais alguém, tá bom? Para a gente começar a nossa revisão. Bom dia, gente. Só aguardando mais um minutinho, chegar mais alguém para a gente iniciar a nossa revisão final, tá bom? Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Coisa boa. Vamos lá. Bom, então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente não perder tempo. Hoje nós vamos resolver juntos aquele questionário que eu enviei para vocês na última aula, né, que seria o simulado da nossa prova, para ajudar a gente a entender melhor como vai ser a prova de... Nossa prova vai ser amanhã, né, já, isso. Essa avaliação bimestral do terceiro bimestre já vai ser amanhã. Então, eu passei essa tarefa, eu preparei essa tarefa no Google Formulário, para vocês verem mais ou menos o formato da prova. Vai ser muito parecido com aquilo, tá? Muito parecido. Bom, então vamos lá, vamos entender aqui o que é que as perguntas pedem para a gente. O que é que vocês acharam? Vocês acharam difícil? Vocês acharam fácil? Acharam mais ou menos? Fala aí sinceramente para mim. O que é que vocês acharam do Google Formulário? Quem conseguiu fazer? Quem teve tempo de fazer? Professor, eu consegui fazer com a tia minha, que ela sabe o e-mail. Que bom, né? Ela tem um e-mail e é exatamente isso que eu queria falar com vocês também. Na prova, todo mundo vai precisar ter Good um... morning. Good Good morning! morning, prof. Good morning, Fernanda. Então, na prova, todo mundo vai precisar ter um e-mail, tá, gente? Já deixa o e-mail anotadinho aí, no papelzinho, para amanhã na prova não ficar desesperado. Porque vão ser só 50 minutos, vai ser o horário da nossa aula, a prova, tá? Depois dos 50 minutos, a prova se fecha automaticamente. Então, não tem mais como enviar a resposta depois da aula, tá? Durante a prova, eu vou ficar aqui na sala de plantão. Né? Vocês podem entrar na sala, ou você, se tiver algum problema na hora da prova, ou então me manda uma mensagem no WhatsApp, tanto faz. Vou ficar aqui de plantão só para resolver qualquer problema da prova. Mas quando der o horário da aula, corre que o link da prova vai estar lá para vocês fazerem. Tá? Então precisa de um e-mail. Tenham atenção também na hora de marcar a sala de vocês, porque eu estou usando a mesma prova para algumas salas. Então, cuidado para não marcar sexto A, sexto B, se vocês são do sexto C, tá? Cuidado. Também que o Google Formulário ele tem um mecanismo que ele mistura as questões. Ele mistura as questões, ele mistura as respostas. Então, a questão número 1, letra A, pode ser a questão número 10, letra C, de outra pessoa. Então, é um labirinto. Então, nada de tentar passar a resposta para a colega. Primeiro que vocês não vão estar sendo legais. A gente acha que a gente é legal, mas a gente não é amigo quando a gente passa a resposta. A gente é amigo quando a gente ensina o colega quando ele não sabe. Né? Um dia antes, se não está inseguro, me liga que a gente estuda junto. Nem que seja pelo postagem. Né? Mas negócio de passar a resposta não é legal. O importante é vocês aprenderem. Né? Aprender. Bom, Peguei lá. muito bem. Vamos lá, meus amigos. Agora eu vou pedir que vocês fechem todos os microfones. Quando vocês tiverem dúvida, vocês abrem, só para não ficar aquele barulho da casa de todo mundo ao mesmo tempo, né? E a minha também, já basta a minha. Bom, enfim. Então, revisão do formulário. Quem fez vai ter chance de tirar dúvida, onde errou. Quem não fez vai ter chance de aprender junto com a gente. Vamos lá. Primeira questão. Diz assim: para se fazer perguntas corretamente em inglês, devemos seguir qual estrutura de frase abaixo? Ele quer saber qual é a sequência. Quando ele fala em estrutura, seria a sequência, né? Que palavra que eu devo colocar na frente, no meio e no final da pergunta? Oi, Fernanda, pode falar.
É sujeito, auxiliar e verbo. Você acha que é sujeito, auxiliar e verbo? Vamos ver, né? Yes. Antes de eu confirmar a resposta de Fernanda, eu vou só dar uma reforçada no significado de cada palavra dessa. Por quê? Porque pode ser que alguém esteja chegando aí, né, perdeu uma aula, não sei. Então não custa nada. É revisão, então vamos lá. O que seria um auxiliar? Os auxiliares são as palavras que a gente usa em inglês para começar a pergunta. Eles não têm nenhuma tradução, não têm nenhum significado. Qual é a função deles? Primeiro, é dizer que ali é o começo de uma pergunta, é quase como se fosse uma interrogação, e dizer o tempo da pergunta. Por quê? Ó, você tem lá do e das para o presente, did para o passado, chegou alguém, will para o futuro, e o would para o condicional. Esses são os auxiliares da língua inglesa. Então, se você quer fazer uma pergunta no presente, você vai começar essa pergunta sempre com do ou does. Quando é que eu uso do? Quando é que eu uso does? Good O morning, do, teacher. good morning, Ana Victoria. O do eu vou usar para qualquer sujeito, para qualquer pessoa. Agora, o does, eu só posso usar, que é o DOES, eu só posso usar se a pessoa da frase é ele ou ela. Que em inglês, ele ou ela só pode ser he, she ou it. Eles têm três tipos de ele ou ela, né? O he é ele para homens, pessoas. O she é ela para mulheres, pessoas. E o it é ele ou ela. Só que é um ele ou ela que não pode ser usado para pessoas, só para coisas ou animais, tá? Então, uma dica importantíssima: você só vai usar o does, que é o auxiliar de presente aqui, ó, DOES, se a frase tiver ele ou ela, ou seja, he, she ou it. Ou o nome de uma pessoa, nome de homem ou nome de uma mulher, que corresponde a ele ou ela. Agora, se tiver dois nomes, já não é mais ele e ela, são eles ou elas, então não entra o does, tá bom? Lembrando que a qualquer momento que vocês tenham dúvida, podem me parar e perguntar, tá? Não deixa passar a dúvida não, para não virar bola de neve. Bom, mas se eu quero fazer uma pergunta no passado, eu uso did, quero fazer uma pergunta no futuro, eu uso will, quero fazer uma pergunta no condicional, eu uso would. Tá? Esses aí são os auxiliares que vocês estão vendo aqui na questão. Tá? Perguntas para começar, palavras para começar perguntas em inglês em diferentes tempos. O que é um sujeito? Quem me diz? O que é um sujeito? O que É seria um do que a sujeito na frase tá frase? falando. Não entendi. Pode repetir? É como se fosse de quem a frase está falando. Isso, o sujeito é quem está praticando a ação, é quem está fazendo a ação, né? Isso. Oi, Igor. Eu vou ter que sair bem ligeiro, mas eu volto já, viu? Tá certo, beleza. Tá? Então, exatamente, como a Ana Victoria está falando aí, o sujeito é quem faz a ação da frase. Pode ser a ação de cantar, falar, correr, dormir. Né? Então, quem é a pessoa que está praticando a ação dentro da frase? Então, por exemplo, se eu digo Alisson ensina, quem é o sujeito? Quem ensina? Alisson. Alisson. Se eu tivesse que substituir Alisson por uma palavrinha em inglês, tipo ele ou ela, como é que eu diria Alisson? Que palavra eu usaria para ele? Quem sabe? He, exatamente, tá? Então é importante a gente saber fazer essas trocas, porque na pergunta pode vir um nome de uma pessoa. E aí você tem que saber aquele nome daquela pessoa corresponderia ao quê? Que sujeito, né? Nessas palavrinhas que a gente pratica aqui, que são os pronomes eu, você, ele, ela, nós, vós, eles, né? Então tem que saber essas palavras em inglês, tá? Beleza. Muito bem, imprimiu todo o conteúdo para estudar, né? Está baixo o volume? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Se não aumentar, galera, eu sugiro que você assim, saia rapidinho e tente entrar de novo, que às vezes pode ser que melhore. Porque eu acho que aqui está no máximo. Melhorou não aí? Então é porque problema mesmo de sistema. Pode ser o meu Meet, pode ser o Meet de vocês, não sei. Tenta sair, quem está com volume baixo, e entra novamente na mesma hora, que eu acho que pode ser que atualize, tá? Bom, então o sujeito é isso, é quem pratica a ação. E o verbo, o que é um verbo? Essa palavra verbo, ela é o quê? Me ajudem aí. Pode Prof, falar. eu esqueci. Não tem problema, é bom que a gente lembra agora. O verbo,
é a ação. Se o sujeito é a pessoa que pratica a ação, o verbo é a própria ação. Por exemplo, se eu digo o gato miou, quem é o sujeito? Quem é que praticou a ação? O gato. O gato. Qual foi a ação que ele praticou? Miou. Miou. Foi a ação de miar. Então, miar é o verbo, tá bom? É a ação. Pronto. É bom que a gente está recapitulando coisas que na hora da aula às vezes não dá tempo de falar. Perfeito. Então, por que eu expliquei? Porque é importante você saber o que é um auxiliar, um sujeito e o verbo para saber qual é a sequência que você usa para a pergunta. Pode falar, Fernanda. É não, prof. A gente estuda porque quando é na hora, o desespero é tão grande que a gente esquece tudo. Eu sei, acontece comigo também. Na hora da prova, porque na hora da prova tem muita coisa em jogo, né? Tem a nota de vocês, é a nota do Aí a gente tem medo. bimestre, Não, se eu a marcar essa e não for e não for a certa. correta, Aí se eu marcar né? essa e for errada. A gente fica É. assim. Aí depois quando vai ver a que a gente ia marcar, a gente acaba marcando a errada. Não, então o conselho que eu dou é respira fundo, não precisa essa ansiedade, porque não vai ajudar nada, só vai atrapalhar, né? Eu sei que é difícil, mas tenta lembrar das dicas que eu dou. Vai fazendo por eliminação. O que é que não pode ser? Vai eliminando as que não pode. Aí no final vai sobrar menos opções para vocês escolherem, vai ficar menos difícil, né? Então vamos lá. Então voltando à pergunta. Para se fazer uma pergunta em inglês, devemos seguir qual estrutura da frase? Aí eu vou dar uma dica para vocês, que na hora, se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer comparando com o português. Por exemplo, se eu digo assim, ó, mas no português é diferente, não vai dar certo, vai confundir vocês. Não vou nem Botei, falar. professor. Oh, beleza, beleza. Que bom. Pronto, então vamos lá. Fernanda, qual foi sua resposta? Vamos checar se essa resposta tá ok ou se tem outra melhor. Vamos lá. Prof, na primeira vez que eu fui marcar, eu marquei auxiliar, sujeito e verbo. Aí quando eu errei, aí apareceu a resposta. É por isso que eu consegui recapitular. Aí a resposta certa era sujeito, auxiliar e verbo. Vou anotar aqui porque você falou que na primeira você colocou a auxiliar, sujeito e verbo, Yes. porque a resposta correta é auxiliar, sujeito e verbo. Então por isso que eu estou dizendo que eu vou anotar aqui para eu checar no formulário. Mas o que é que pode acontecer também? Eu não estou dizendo que você tá dizendo errado não, tá? É porque assim, você decorou a sequência ou você decorou, tipo, marquei letra A? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse formulário, ele é um formulário inteligente, ele mistura. Então, por exemplo, se você marcou a letra A, para Igor, por exemplo, a mesma prova pode estar na letra C, pode estar na letra D. Ele mistura as perguntas e as respostas, Não, entende? o que eu quero dizer é que na primeira vez que o senhor mandou, o senhor disse assim, essa aqui é só uma simulação. Eu marquei a letra A, que era auxiliar, sujeito e verbo. Aí quando eu terminei a avaliação todinha, aí disse que a letra que eu tinha marcado estava errada e a certa era sujeito, auxiliar e verbo. Então eu vou checar no formulário para ver porque o certo, a certa é sempre auxiliar, sujeito e verbo, tá? Essa é que é a correta, a que você marcou primeiro, tá? Então, não, é o que eu estou querendo dizer assim, não vão por letra, porque elas não são fixas, elas ficam mudando. Para cada aluno ela muda de posição, tá? Então, se você marcou auxiliar, sujeito e verbo e deu errado, então o erro foi meu na questão, porque a correta é sempre auxiliar, sujeito e verbo. Por exemplo, eu vou criar uma Aí eu frase fiquei aqui. só com 20 pontos. Eu vou checar lá no formulário. Se o erro foi meu, né? Aí a gente aumenta lá a pontuação. Se foi só uma confusão de que as respostas elas mudam de lugar, aí fica na mesma, tá bom? Eu vou checar. Eu anotei aqui. Ver formulário da turma de Fernanda. Pronto, tá? Mas eu só quero que vocês botem na cabeça que a sequência correta é auxiliar, sujeito e verbo. Por exemplo, vou criar uma pergunta bem simples. Você fala, ó, auxiliar. Tu, pessoa, sujeito. You, verbo. Speak. A janela fechou aqui, peraí. Aparecendo umas mensagens aqui doidas. Então, ó. Do you speak? Eu vou colocar inteiro para não confundir. Do you speak? Ó, olha só. O do é o auxiliar, o you é a pessoa, o sujeito, é você, né? E speak é o verbo falar. Então é sempre essa sequência, tá? O que é que pode mudar? O tempo. Se eu não quiser usar o presente, eu vou usar o passado. Em vez de do, eu uso did. Did you speak? Opa, desculpa, meu celular está disparando aqui. Desligar. Did you speak?
Se eu não quero passado, eu quero futuro, aí eu boto o auxiliar de futuro. Will you speak? Não quero futuro, eu quero condicional. Coloco só a palavra de condicional. Would you speak? Tá entendendo? Então é sempre essa sequência: auxiliar, sujeito e verbo. Tá? Pode perguntar. Alguém falou, professor, e eu não dei a fala. É porque no assunto tá dizendo que é verbo, sujeito e auxiliar. O assunto você diz aquele PDF da revisão? Sim. Oh, pois então, talvez eu digitei errado. Depois me manda, pode ser depois da aula, só para eu dar uma checada, tá? Tá Então, dizendo assim, que é yes ou no, mais sujeito e depois sim, não, mas aí é para resposta, tá? Não, tá certo, tá certo. É porque aqui eu tô falando de perguntas, para perguntas é uma sequência, tá bom? E para respostas é outra sequência. Isso, tá certo então. Você está aí no tópico de respostas, que são as respostas curtas, né? Que você responde com yes ou no, o sujeito e o auxiliar. Para a resposta é invertido mesmo. É o contrário, tá bom? Pode ser isso. Por isso eu errei, né? Pronto, então fica atenta, porque para a pergunta é essa sequência aqui, tá? Para a resposta é igual ao português, ó. Você vai dizer sim, eu e o verbo. Então, no inglês você não vai usar o verbo, você vai usar só o auxiliar, né? Que ele corresponde ao verbo. Então, yes, I do, no, I don't. Não for presente, aí você só troca o auxiliar por passado. Yes, I did, no, I didn't. São respostas curtas. Quando tem yes e no, são respostas. Quando você começa a frase perguntando, aí é que você começa com auxiliar, sujeito e verbo, tá bom? Cuidado para não se atrapalharem na hora da prova com esses tópicos pergunta e resposta. Mas foi bom você falar, porque a gente tirou a dúvida, né? É sempre bom quando vocês falam, dar esse feedback para mim, eu adoro. Então essa seria a resposta correta. Não se prendam com letra A, letra B. Na prova não tem isso, que as respostas elas ficam mudando para cada aluno, tá bom? Ela muda de posição. Tanto a questão toda quanto a pergunta elas se misturam. Então, não existe primeira nem letra A, B, porque a primeira para você pode ser a sétima para outra pessoa, para o colega seu. Beleza. Mas eu vou checar o formulário que a Fernanda falou, achei interessante. É bom checar para não ficar nada de dúvida, né? Adorei. Obrigado, Fernanda. Bom, segunda. Quais são os únicos. Atenção, o segredo de vocês acertarem a pergunta é sempre prestar muita atenção aos detalhes do que ele está perguntando. Porque a casca de banana não está nas respostas, a casca de banana está na pergunta. Ó, quais são os únicos, só eles, auxiliares que podemos usar para fazer perguntas em inglês somente para ele e ela? Quem saberia me dizer? Aí aqui nós temos os auxiliares, né, de afirmativo e negativo. Will, want, do, don't. Diga, Fernanda, pode falar. Prof, eu não tenho certeza, mas eu acho que é dois dons. Nesse caso aqui seria a última, esse formulário aqui, né? Does e doesn't, né? Vamos ver. Eu acho que você acertou, Fernanda, porque eu até poderia fazer pergunta com will ou negativa com want, poderia fazer com would, com wouldn't e com didn't para ele e ela, né? Mas ele quer saber, não é se você pode fazer com ele e ela a pergunta, ele quer saber qual é o único que só pode com ele e ela. Então, Fernanda acertou. O único auxiliar que só pode fazer pergunta no presente para ele e para ela, para mais ninguém, é o do, o does ou doesn't. Acertou, Fernanda, né? E como escreveu agora também Ana Vitória. Tá bom? Lembrando que isso vale só para o presente. Para o passado, futuro e condicional, é só um auxiliar, então todo mundo é igual, né? Acertou, Fernanda, muito bom. Alguém tem alguma dúvida na pergunta aí? Não entendeu como foi que deu essa resposta? Pode me cutucar que eu volto, viu? Eu tenho o maior prazer em responder, eu não acho ruim, não. Nem posso achar ruim, eu estou aqui para isso. Tá? Professor, Oi. do jeito que se escreveu, pode ser usado também? Não entendi.
Como assim? Escrevi o quê? Assim, me orienta. O professor está lerdo. Ah, sim, não, desculpa, foi erro de digitação aqui na pressa. É don't, don't. É sempre com T no final, tá bom? A negativa. Aí foi eu digitando aqui agora, bati sem querer, nem tinha visto. É sempre a negativa dos auxiliares, uma dica que eu vou dar. A negativa dos auxiliares é sempre N tracinho T, essa combinação. Por exemplo, se eu tenho o do, é só juntar N tracinho T, você forma a negativa do do, vira don't. E para os outros também, tá bom? O único que vai ser diferentão mesmo assim é o will, porque ele já vira, automaticamente ele já vira o want, a forma dele negativa, né? Não é o will not, né? Ele já se transforma em want. É o único que é estranho, mas os outros pode juntar esse N tracinho T, que você já cria o auxiliar de negativa, para negar, né, na frase. Muito bem, boa pergunta. Terceira, qual a tradução da frase Did you study English? Esse auxiliar que eu usei aqui nessa frase no começo, ele indica que tempo, galerinha? Passado. Passado. Passado, Fernanda, e passado, Ana Victória. Muito bem, vocês vão tirar 10 aí, né? Tô sentindo, né? Então indica o passado. Então, qual das frases abaixo indica uma pergunta no passado? Diz aí para mim. Você estudou inglês. Seria aí a terceira, né? Você estudou inglês? Acertou. Porque você estudar inglês já é no futuro. Aí Futuro. você estudar inglês, quer dizer, É, também, eu acho que é no futuro também, né? é o que nós chamamos, é um tipo de futuro, mas nós chamamos de condicional. É uma coisa que pode acontecer no futuro, mas é incerta. Eu estudaria se eu tivesse coragem, eu falaria inglês se eu tivesse estudado. Então, é uma coisa que pode ou não acontecer. Nós chamamos que é uma condição, é um condicional. Sim, tá? Agora entendi. Já tava precisando disso aí também. Tá? O condicional, gente, que é quando a gente usa o would, ele em português ele vai ter sempre um final ia. Eu falaria, eu estudaria, e tem sempre um se, né? É uma possibilidade. Eu estudaria se você me ajudasse. Eu tiraria 10 se eu tivesse estudado. É sempre uma condição, por isso condicional. E a dica é que os verbos em português vai estar sempre ia, né? É diferente do futuro, que é trabalhará, fará, estudará, né? Muito bem. Então, se você decorar essa terminaçãozinha, o condicional você não erra mais, tá? Muito bem, acertou, Fernanda e também Ana Victória aí. Os outros podem falar também, viu, gente? Podem Mas participar. falando a verdade, eu só acertei agora, porque na avaliação não acertei. Não tem problema. A ideia é Mas essa você mesma. estuda inglês. A ideia é essa mesma, praticar, né? As tarefas não é para Porque, vocês. como era uma simulação, eu não podia pesquisar, porque como era uma simulação, na prova também eu não posso pesquisar. Exatamente. Eu não pesquisei. Era para vocês sentirem como se fosse o dia da prova. Que nota vocês tirariam, né? Exatamente isso, a ideia. Isso. Para vocês sentirem como é que vocês Eu estão, né? estava errada por ter pesquisado e também tá errada por mentir, dizendo que eu não tinha pesquisado. Então, eu não pesquisei, eu peguei e errei. Não, mas não tem problema. Errar não é ruim. Errar é bom porque a gente vê aonde é que a gente não pode fazer da outra vez, né? Não tem problema errar. A tarefa é para isso mesmo, é para vocês testarem. Aí agora, como eu errei, eu consigo saber qual foi eu errei e qual é É, agora que eu vou marcar a certa. é isso que eu estou dizendo. O erro ajuda vocês a memorizarem também qual é o lado correto de seguir, né? Não é ruim errar. Eu acho que faz parte do processo. Para vocês, para mim, eu erro também em todo momento. É normal, né? Ajuda a gente a ficar atento na próxima. É isso. Muito bem, acertaram. Vamos lá. Quarta questão. Qual a tradução da frase? Você comeria. Essa terminação. Lembra alguma coisa? Buchada? Would. Isso. Eu falei agora, né? A dica aí. Quem anotou, quem gravou aí, não erra mais. Então, você comeria é um se, é uma possibilidade, ou não. Pode acontecer ou não, né? Então, seria condicional, seria would. Então, você já descarta todas essas outras, ó. Como eu disse, vai por eliminação, que vai sobrando poucas opções para você não ficar na dúvida. No quinto ano, a professora de inglês também ensinou isso. Você vai memorizando qual voo que você não pode marcar. Por exemplo, eu não posso marcar isso porque essa aqui não vai estar correta. Aí eu não posso marcar isso porque isso aqui tem alguma cor errada. A Aí dica aqui que eu sobrar, dou você marca. é essa também, porque quando você vê aquele monte de resposta, você se desespera. Ai, meu Deus, e agora? Eu não sei. Aí vai por eliminação, se você vai descobrindo quais estão erradas,
No final só sobra uma ou duas, então é muito mais fácil escolher entre duas, né, do que entre 5. Ou tem uma questão aí que eu botei bem 10 respostas, vocês viram? Né? Então, vai por eliminação. E a dica que eu dou de amigo, não marca a resposta que você acha logo que é ela. Não, eu tenho certeza, vou marcar essa. E você não lê as outras. Isso é um pecado mortal. Mesmo que você tenha certeza da resposta, leia todas. Porque quando chega no final, às vezes tem uma casca de banana e você errou por uma besteirinha. E aí, depois da prova, eu recebo um monte de mensagem de vocês todos. Ah, professor, eu pensei que eu sabia, todo mundo querendo chorar e eu consolando todo mundo. Calma, na próxima dá certo. Mas é isso, é pressa. Vocês são bons, vocês sabem, mas vocês são Ainda tem vexadinhos, aquele né? ditado popular. Quem se apressa Vocês come são, cru. vocês são vexadinhos, né? Não pode ser vexado. Eu já percebi isso, tem que ter calma. Vamos lá, diga, Ainda Fernando. tem aquele ditado, né? Quem se apressa come cru. Quem apressa come cru, exatamente. Então, aqui seria qual resposta? Você comeria uma possibilidade buchada? A primeira. Seria, nesse caso aqui, would. Que o would corresponde à terminação ia, né? É uma condição. Então, acertaram. Essas assim, mais fácil, foi a que quase todo mundo acertou, né? De perguntas mais simples, né? Mais fácil, é verdade. Vamos lá. Mas por que é que eu tenho que colocar as difíceis? Porque quando vocês forem para os Estados Unidos, vocês vão ter que falar tudo, né? Todos, vai ter que falar frases difíceis e frases fáceis. Então, por isso que a gente tem que sofrer agora, para no futuro a gente colher os frutos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, quando vocês estiverem morando lá, convidando o professor para passar férias lá, né? Na mansão de vocês, ó, eu vou cobrar, viu? Bom, vamos lá. Ou quando for para Disney, né? Diga, Fernanda. Prof, essa daí eu tirando a dúvida, eu não posso marcar. Você gostaria porque o will não é o. Como é o nome? Condicional, a terminação ia, né? Isso. Aí você também gostará, não posso marcar. E só fica duas restando. Peraí, vamos lá, vamos revisar agora. Calma, né? O seu pensamento está interessante, estou gostando. Mas vamos com calma, para não nos afobarmos, né? Aquela regra, respira fundo e vai devagar. Então, ó, o will, ele é um auxiliar que joga a minha pergunta em que tempo? Primeiro a gente tem que fazer essa pergunta antes de responder. Futuro. Ele joga a minha pergunta no futuro. Qual das opções abaixo vocês acham que está no futuro? A Olha como é fácil responder. Hã? A última. A última, por quê? A primeira é gostaria, final ia é condicional, é possibilidade. Você gosta é presente. Você gostou é passado. Então, só sobra a última. Você gostará, que pode vir no formato de você gostará, que é o futuro simples, Ou né, que a você gente vai chama, gostar. ou você vai gostar, que é um futuro mais imediato. São dois futuros que nós temos em português. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Fiquem atentos. Então é isso, tá bom? Muito bem, então você gostará. É isso, vai por eliminação que não tem erro, vai afunilando e você chega na resposta. Acertaram. Sexta questão. Gente, quando faltar aí uns 5 minutinhos, me lembra que eu me empolgo aqui, eu esqueço da hora, tá? Por favor. Nossa aula vai até 10h20, né? Já são 10, tem 20 minutos, temos tempo. Oi, Igor. Professor, eu consegui tirar 100 na prova. Conseguiu tirar quanto? 100. Apareceu um 100. Cara, então você fez toda a pontuação. Parabéns, olha. 100 pontos, é um aluno A, né? Parabéns, não é fácil. O senhor pode olhar aí que tem o nome de Milena na prova. Ah, porque tá no nome de Milena. Mas você botou seu nome lá também, né? Botei, tá Igor Gabriel. Beleza, pronto. Cara, parabéns, viu? Parabéns. Não é fácil. Tirou nota máxima. Uau, gostei. Agora continue estudando hoje para não esquecer para a prova, né? Manter o mesmo padrão. Isso. Tá bom. Muito bem, vamos lá. Marque a opção que corresponde perfeitamente à pergunta a seguir. Então, de novo, o segredo está sempre na pergunta, não é nas respostas. Fica atento ao que é que a pergunta pede exatamente, os detalhes, porque um detalhezinho engana a gente. Então, marque a opção que corresponde perfeitamente. Então, quando ele diz perfeitamente, pode ter uma que é certa também, mas não é a mais perfeita. Então, ele quer a mais perfeita a seguir. Então, ele diz assim, a pergunta diz assim, ela canta música pop. Qual é o conselho que eu dou para vocês antes de responder qualquer pergunta sobre esse assunto? Olhar qual é o tempo da frase. Essa frase aqui, a primeira coisa, se você sabe o tempo, você já elimina uma porrada de resposta. Ó, ela canta música pop. Essa frase aqui em português está em que tempo? Vocês conseguem identificar?
Presente. Presente. Então, se você sabe que é presente, você não vai atrás de resposta no passado, no futuro e no condicional. Já elimina will, É a would terceira. e did. Então só sobra duas perguntas de presente aqui, que poderia ser essa primeira, que é do presente, ou does. O que é que vocês acham? É a Terceira? terceira. Ana Victoria acha que é a terceira. Vamos lá. Eu queria que vocês tentassem me dizer por que vocês preferem a terceira em vez da primeira, se a Porque primeira também é não, presente. Prof, por quê? Dois só pode ser usado para ela e ele. Então é dois. Isso, exatamente. Esse DOES, o does, né? Ele só pode ser usado para perguntas para ele ou para ela, que em inglês só pode ser he, she ou it, né? Que é o ele ou ela, né? He, she ou it. Vocês têm que saber de cabeça também. É isso. Então eu só posso fazer pergunta no presente, no caso aqui é ela, né? Ó, she, ela. Fazendo pergunta para ela, então só posso usar o does. Agora, se for pergunta para qualquer outra pessoa no presente, que não seja ele ou ela, aí eu uso do. Aqui está errado, ó. Não posso usar do com ela, nem com ele, né? Perfeito. É isso, né? Parabéns aí, Fernanda e Ana Victoria, que responderam, né? Tudo bem. E aí, por que é que eu digo que vocês têm que identificar primeiro o tempo, ó? Identificando o tempo, vocês já de cara já eliminam três, ó, antes de saber a resposta. Já eliminava o will, que é futuro, eliminava o would, que é condicional, e o passado, porque a frase está no presente. Então só teria que se preocupar com duas respostas. A mais perfeita é o does. Muito bem. Lembrem disso, de procurar o tempo na pergunta antes de responder. Bom, sétima. Aí vai aumentando o tanto de resposta, né? Ó, aqui já vai aumentando. Não fiquem com medo dessas. Oi, Victoria? Porque tá escrito que é pro nono ano. Ah, não, é porque aqui é um formulário que eu criei só para eu, de rabisco, né? Eu botei só como modelo, porque eu estou usando em várias turmas, sexto, A, B, C, mas eu coloquei só como se fosse um exemplo, um modelo, tá? Aí eu adaptei, para não usar o de vocês, né? Para não acumular as respostas. Bom, vamos lá. Então, assim, na sétima questão, tens assim, Alisson ensina inglês em sua escola. Aí, de novo, usa a dica que eu dei. Essa frase que eu estou usando está em que tempo? Isso me ajuda a eliminar uma porrada de respostas. Alisson ensina inglês na escola? Que tempo é esse em português? Presente? Presente. Por quê? Porque passado seria ensinou, futuro ensinará, condicional ensinaria. Então é presente. Então, se eu estou fazendo uma pergunta no presente, aqui eu tenho respostas, né? Quais as respostas para essa pergunta? Eu só vou procurar as respostas que têm auxiliar de presente, ó. Então, só poderia ser don't, do, does, né? É a sétima. Uma dessas três, que são os de presente. É a Prof, sétima? yes, hey dudes. Isso, como os colegas responderam, né, que é a sétima, eu como Fernanda disse agora, lendo, né, yes he does, é essa, né? Por quê? Vamos entender por que é essa. Por quê? Quando você pergunta se Alisson ensina inglês, eu estou perguntando se ele ensina inglês. Lembra que para fazer perguntas no presente para ele, eu só uso does, né? Então, se eu estou respondendo positivamente, é na vida real que Alice ensina inglês para mim, para vocês, né? Então eu só posso dizer yes, sim, ele ensina. Sim, ele ensina inglês. Yes, he does. Pode falar, Fernanda. Acertaram. Não, prof, besteira, só para dizer, que o senhor estava fazendo a pergunta e nós temos que responder. Mas o senhor já falou. Entendi. Pronto, beleza, tá? Então, ó, sempre antes de olhar as respostas, já olha, tenta identificar qual é o tempo da frase. Porque identificando o tempo da frase, se é presente, você nem vai olhar para as respostas de passado, de futuro e condicional, né? Então, ó, você vê que sobra poucas respostas. Por exemplo, a próxima questão, eu acho que eu botei bem umas 15 ou 20 respostas. Aí a galera se apavora, olha o tanto de resposta. Ai, meu Deus, isso aqui eu não vou responder nunca. Mas se você fizer o que eu digo, ó, a pergunta é a seguinte, ó, qual a resposta correta em inglês para esta pergunta a seguir? A pergunta é: a língua portuguesa veio de Portugal? Vocês conseguem identificar em português mesmo qual é o tempo dessa frase? Passado. Passado. Passado, né? Eu estou perguntando, ela veio. O verbo tá até deu uma dica, ó. Eu até destaquei o verbo para facilitar para vocês. Ó. Veio, passado. Então, se ele está perguntando qual é a resposta correta em inglês
Para esta pergunta, a pergunta está perguntando no passado. Então, eu só vou procurar respostas de passado. Elimina tudo que é auxiliar de presente, de futuro. Então, eu vou vir só para cá. Ó. Os de passado são esse aqui. Ó. Então, todo o resto não serve para mim. Olha o tanto de resposta que eu eliminei. Né? Então, vamos lá. Eu perguntei assim. A língua portuguesa. A língua portuguesa, se eu fosse trocar por um daqueles pronomes, eu usaria qual para a língua portuguesa? A língua portuguesa não é uma pessoa, a língua portuguesa é uma coisa. Qual é o pronome que a gente usa para coisas para dizer ele ou ela? Quem lembra? Hã? Não ouvi. Olha só, o ele para pessoas é he, o ela para pessoas é she. E qual é o ele e ela para coisas e animais? It. O it, né? Exatamente. Então, se eu fosse procurar o sujeito, porque vocês podem fazer isso também, eu vou saber quem é o sujeito da frase. Para eu saber qual é o auxiliar que eu uso, se é he, she, it, ou se é normal, né? Então, como a frase está no passado, eu só vou usar o did. Então, a língua portuguesa é uma coisa, o sujeito é uma coisa, então se é uma coisa é it. Então, a resposta correta seria de passado com it. Então, a língua portuguesa veio de Portugal? Sim, ela veio. Yes, it did. Estão vendo a lógica? Então, nem sempre, gente, a resposta vai vir a frase do jeito que você vê a pergunta, não. Portugal, não. Língua, não. Pode vir o correspondente àquele sujeito. Então, você tem que saber comparar os correspondentes. Por isso que é importante saber os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they, né? Que é eu, você, ele, ela, nós, vocês e elas. Muito bem. Deu para entender? Então, se é uma pergunta no passado, eu respondo com did. A língua portuguesa veio de Portugal? Yes, ela veio. Ela, para coisas, é it. It did. Tá? Não, eu até posso, mas é porque não é educado, né? Eu estou aqui com meus alunos, em respeito a vocês, eu não devo atender o telefone. Vocês são mais importantes para mim, tá bom? Mas eu poderia. Obrigado pela gentileza. O problema é que eu me esqueço de baixar. Eu deveria baixar para não ficar sempre tocando, né? Atrapalhando vocês. Deixa eu só baixar aqui, gente, porque eu sou meio bestalhadinho mesmo. Bom, obrigado. Thank you very much. Bom, gente, vamos à próxima. Ver se dá tempo de fechar todas. Falta só duas, né? Acho que dá tempo. Temos 10 minutos. Vamos lá. Nona. Escolha a opção abaixo que melhor traduz para o inglês a frase a seguir, sem modificar os sentidos da frase. Ou seja, você vai procurar a tradução que mais se aproxima do original, que não modifica o significado, tá bom? Então, aqui são duas etapas, porque tem uma pergunta e na mesma hora ele já dá a resposta. Ó. João e Maria gostariam, olha, iam, é condicional, né? Qual seria o auxiliar de condicional? Quem lembra? Seria o would. Então, nas respostas aqui, a gente vai procurar as opções que tem o would. Ó, já elimina 4 de cara. Olha que dica massa que eu dei para vocês aí. Então, ó, mas voltando à pergunta. Vamos analisar a pergunta. João e Maria. É a terceira. João e Maria, pronto, eu vou guardar aqui sua resposta, eu confirmo já, tá? João e Maria são um sujeito, concordam? Que eles que praticam a ação na frase. João e Maria gostariam de Sim. comer pão. Né? Eles que gostariam, né, de comer? Não. Isso. Então, João e Maria é o sujeito. Mas se eu quisesse, não é o que a questão pede, mas se eu quisesse saber quem é João e Maria naqueles pronomes, naquelas palavrinhas, eu, você, eles, elas, nós, quem seriam João e Maria? Eles, né? São duas pessoas, então eles. Como é que eu digo eles em inglês? They, tá? Então eu estou revisando isso porque pode ser que uma questão peça isso. Substitua a frase João e Maria gostariam de pão por uma frase, por uma pergunta igual, mas que em vez do nome tenha o pronome. I, you, he, she. Aí vocês colocariam lá they para o sujeito João e Maria. Mas isso é uma hipótese, não estou dizendo que isso vai acontecer, é só
ajudando vocês a aprofundar mais. Mas Como vamos que lá. fala João em inglês? John. É John. John. E Maria, vocês sabem, né? Como é Maria em inglês? Vai escrito assim aí. Não, é porque. Mari. Boa pergunta. É porque, assim, depende do nome da pessoa. Se forem brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, aí você não vai modificar o nome. Não vai chamar de John e Mary, né? Você vai chamar de João, porque o nome deles foi registrado em português. Então tem que dizer em português. A não ser que você queira que o americano diga seu nome em inglês. Aí você diz para ele: ah, não, pode me chamar de John, pode me chamar de Mary. Mas nomes de pessoas e nomes de cidades não se traduz em inglês, tá bom? Foi excelente a sua pergunta, que eu pude falar isso agora, tá bom? Então, nomes de pessoas e nomes de cidades, países, não é obrigatório. Não, país ok, mas nome de cidades não traduz. Nome de rua não traduz. Por quê? Porque se a pessoa, imagina só, a pessoa chegou no Brasil, no aeroporto, aí vai pegar um Uber. Você mora na Rua do Limoeiro, né? Aí você vai dizer: oh, eu moro na rua Lemon Tree, árvore de limão. Ele não vai achar a rua Lemon Tree. Então não pode traduzir. Ele vai procurar a rua Limoeiro. Então por isso que não pode traduzir, né? Tá bom? Mas é opcional. Se quiser traduzir o seu nome, você quando estiver em outro país, você pode dizer à pessoa: não, pode me chamar de Jennifer, né? Pode me chamar de Nick em vez de Nicholas, né? Nick, tá bom? Pode me chamar de Peter em vez de Pedro, tá? Alguns nomes, claro, não têm tradução, como por exemplo, acho que Fernanda não tem tradução, é o nome original, mas Emily eles usam, né? Em inglês, Emily, muda a pronúncia. Ana vira Anne, ou Anna, com som de E, tá? O meu nome é terrível, porque o meu nome vira nome de mulher nos Estados Unidos. Ou Annie também, né? Sim, é uma forma carinhosa, Annie. Meu nome vira Allison, que para eles é nome de mulher. Professor, como não é meu existe. nome em inglês? Igor não tem tradução, eu acho. Eu vou pesquisar, mas eu acho que não Eu tem. acho o nome Igor, Marianne bem bonito. né? Então tem alguns nomes que não tem tradução, mas Gabriel eles usam. Gabriel eles dizem Gabriel. Mas Igor eu não tenho Eu acho certeza. o nome Marianne o mais bonito de todos em inglês. Marianne, né? Isso. E Victoria eles diriam Victory, Victoriane, né? Sim. Oi, Fernanda. Ou Mary Jane também, né? Mary Jane. Mary Jane, eu gosto também, Mary Jane. Muito bem, voltando aqui à pergunta, senão não dá tempo, faltam 6 minutos, eu tenho que fazer ainda a chamada. Vamos lá. Então, João e Maria gostariam, a possibilidade condicional, de comer pão? Não, João e Maria não gostariam. Vamos lá, e qual é a opção abaixo que corresponde a essa pergunta e essa resposta? A tradução. terceira. Então, eu sei que é a terceira porque é condicional, gostariam, né? Então é would, só tem essa de would, então não tem nem erro. Mas aqui, ó, observa aqui que na resposta ele tem no português o sujeito, João e Maria, mas na resposta ele pede um pronome, ó. Então vocês têm que saber que poderia ter mais de uma, né? Então ele poderia colocar uma frase parecida com essa com outro pronome. Vocês poderiam ficar na dúvida se não soubesse os pronomes das pessoas em inglês, mas vocês sabem e acertaram. Então, would John and Mary like... Aqui eu misturei, né? Botei em português, outro em inglês, mas foi erro meu. Então, would John e Maria like to eat bread? Yes, no, they wouldn't. Não, eles não gostariam de comer, blá, 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 né? Vamos a... Acho que é a última. Responda a seguinte pergunta, de forma pessoal, ou seja, sua resposta, o que é que você acha, né? Na vida real. Marcando a opção correta abaixo. Então, a correta é o que realmente acontece. Você estuda inglês com o professor Alisson? Sim ou não? Sim. É. Então, se você sabe que sim, então tudo que for resposta não, você nem olha, nem precisa olhar. Você vai para os sims. Então, yes, you do, yes, I do, yes, you did. Agora eu tenho que saber, eu esqueci, ó, mas qual é o tempo que essa frase tá? Só para me ajudar nas respostas. Presente. Professor. Presente. Então, eu já vou agora procurar só as respostas que tem sim e que tem auxiliar de presente, que é do, né? É a sexta. Essa aqui, só tem essa com do, e tem essa aqui, ó. Yes, you do, nessa não? Não, mas essa é você.
Isso. Quando eu pergunto, você responde. Você estuda com o professor Alisson? Sim, eu estudo. Sim, eu estudo com o professor Alisson, né? Então é yes, I do, né? Muito bem. Se eu pergunto você, você responde eu, né? É sempre assim. Faltam poucos minutos para 10h20. Ai, meu Deus, eu corri. Pronto, então, gente. Se eu não marquei nenhum errado aqui, Ver a pontuação do professor. 100 pontos. Vocês vão tirar todos 100 pontos. Gente, me façam um favor. Não dá tempo para fazer a chamada. Coloquem o nome de vocês aqui completinho, com o número da sala, por favor, que eu passo para o diário com mais calma, que eu vou para outra turma agora. A Vitória Silva. Coloquem o nome completo e o número da turma antes de sair, não esqueçam, por favor, please. E se surgir alguma dúvida nova, vocês Amanhã me... Amanhã vai ter aula ou vai ter a prova? Não, amanhã já é nossa prova, pelo amor de Deus, não faltem, viu? Nossa prova. Chega cedinho para ter os 50 minutos todo da aula para fazer a prova. Vai ser só, É a única que já sei a hora. né? Então vocês vão ter os 50 minutos de aula. Então chega na hora para não perder tempo. Quando acabar os 50 minutos de aula, o formulário ele vai travar. Então, Professor, eu sempre acordo cedo. muito bem. Acordo com meu irmão chorando. Oh, meu Deus, quem tem criança pequena em casa é assim mesmo, né? É assim Eu mesmo. acordo 5h30 com ele chorando. Eita danado, muito bem. Aí eu não consigo dormir de novo, ficar aí Não acordado. consegue não, deixa para recuperar de noite, dorme mais cedo, né, para compensar. A minha Pronto, irmã gente. é o meu despertador de manhã. Não tem perigo de vocês não acordarem para a prova, né? Bom, então é isso. Não faltem. Lembre os colegas que não vieram hoje, por favor, ajuda o teacher. Manda uma mensagem para eles, né? Me ajuda aí, para ninguém faltar, tá bom? Prof, só uma pergunta. A prova de amanhã vai ser a mesma vai ser a prova da simulação? Fernanda, não vai ser a mesma prova com as mesmas respostas, mas vai ser o mesmo tipo de prova. Eu vou modificar só algumas coisinhas, tá bom? Vixe. Algumas palavras, mas é o mesmo sistema. As perguntas vão ser quase iguais. Claro que eu não vou botar a mesma simulação, porque senão não era uma prova, né? Eu ia estar enganando Todo vocês. mundo tava sabendo a resposta, porque eu já tava dando a resposta. Professor, Então, é só seguir os conselhos que eu dei, procura o tempo da frase, olha as opções, estuda os auxiliares se você não lembra, que aí você responde, não tem problema. Eu não vou colocar nenhuma palavra na prova que vocês não conheçam. Se eu colocar alguma palavra nova em inglês, eu vou colocar a tradução Tem que para mandar ajudar vocês. professor depois que acabar. Não é obrigatório mandar o print, mas é uma garantia, né? Porque se der algum problema, nem que vocês tirem e guardem só para vocês, mas não precisa mandar, não é obrigatório. Se você enviou e apareceu a mensagenzinha de envio, não tem perigo, não precisa me mandar, só se quiser. Olha, professor, tirei uma nota legal, aí você quer compartilhar a alegria, aí você pode mandar, tá bom? Olha, professor, eu tirei uma nota ruim. Também pode compartilhar, eu consolo. Também, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Tá, eu vou fazer o Duolingo agora. Tá, professor, Oi. eu pensava que a prova de hoje já era a prova mesmo, normal. Não, mas A simulação era... mas é a simulação quase igual da prova. Se você se deu bem na prova, e se não se deu bem, mas conseguiu entender hoje a gente resolvendo junto, amanhã vocês vão se dar muito bem. Tá bom? Eu tô, professor, na fase de encontros no Duolingo. Eita, coisa boa. Muito bom. Produção, saudações, viagens, cardápio, agora eu tô em encontros. Uau! Agora sim, é passar as etapas e continuar revisando, para não esquecer, né? Que é importante. Muito bem, gente. Agora eu preciso ir lá para o 7º ano. Todo de ouro já. Muito bom. Eu preciso ir para o 7º ano. Tchau, tchau, viu? O pessoal tá me esperando lá. Bye, bye. Só parar a gravação aqui.